Boa noite. Então, muito bem, agora está completo o time. Sejam bem-vindos todos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir depois. Eu sou Márcia Lucena, sou psicóloga, aconselhadora biográfica, faço parte, junto com a Lúcia, Helena e a Lari, da equipe da AELEB, da Escola Livre de Estudos Biográficos. E aqui a minha tarefa é anfitriã, receber essas três mulheres que vão falar no tema hoje da live, aperfeiçoando a tarefa de educar através da metodologia biográfica. A Lari, eu sei que está em trânsito, então não vai poder estar com a gente o tempo todo, então eu vou passar primeiro para ela, para se apresentar, depois a Lúcia e a Helena se apresentam e a gente começa a falar sobre esse tema. Lari, boa noite. Boa noite, gente. Desculpa, mas eu me prendi no trânsito, então agora ainda estou dentro do carro. Eu sou Marida, sou médica, ginecologista, antroposófica, aconselhadora biográfica, médica escolar, e nós três, né, eu, Lúcia e Helena, lançamos esse projeto, que é o Biografia e Educação, que é um projeto que vai em encontro a tudo aquilo que eu acredito, na importância da transformação do mundo, das pessoas, através do autodesenvolvimento. Então, infelizmente, eu não vou conseguir estar com vocês hoje, mas eu tenho certeza que a Lúcia e a Helena vão apresentar esse nosso projeto que a Lúcia trouxe e que eu e a Helena estamos ajudando, né, a colocar no mundo através da ELEB. Então é isso, que seja uma noite muito gostosa pra gente. Obrigada, gente. Eu vou precisar sair, mas eu vou tentar ficar aqui acompanhando vocês. Ótimo, Lari. Beijo. Beijo, Lari. Bom retorno. Obrigada. Muito bem, a bola está com a Lúcia e a Helena. Quem vai se apresentar primeiro? Lúcia? Não, Lúcia, não estou te ouvindo. Veja o seu microfone. Não. Não. Helena, talvez você possa se apresentar agora. Entrou. Agora. Desculpe, pessoal, essa tecnologia ainda a gente não consegue dominar completamente. Eu fui muitos anos professora Waldorf, então a gente fica muito focada na atividade prática e artística e não tecnológica, né? Eu fui professora de crianças pequenas, né? Então, a gente aprende, a gente precisa aprender. Agora, na pandemia, foi super necessário. Eu acho que é uma ferramenta muito útil, né? Mas a gente que já está com a idade um pouquinho mais lá na frente, com mais experiência, né? Eu sou aconselhadora biográfica já há 20 anos, então eu estou com 65 anos. A gente sempre gosta de saber a idade, falar a idade, né? Porque localiza, assim, na história de cada um, né? O seu momento. Então, eu já estou com 65 anos, a tecnologia não é algo que fez parte lá da minha formação, né, na infância, mas eu fiz o primeiro CEPAPA, que foi a primeira formação em pedagogia volta fora de São Paulo. Antes, os professores tinham que morar em São Paulo, né, para fazer essa formação. E desde então, a gente vem desenvolvendo aqui na cidade onde eu moro, que é Nova Friburgo, 2 escolas Waldorf. Tem a Escola Cecília Meirelles e a Escola Vale de Luz. Tudo começou com um projeto associativo, que é a Associação Nascente, em 1988. Então já tem um bocado de tempo, né? Já tem uma boa estrada aí, né? E daí surgiram essas 2 escolas que atualmente têm convênio com a rede municipal. Então, são 2 escolas públicas e Waldorf.
E eu fiz toda a minha carreira pedagógica ali, nessas escolas, e na rede pública. E depois, quando eu fui buscar a formação biográfica, que foi em 2000, eu fui buscar com esse objetivo, de poder apoiar melhor os professores que chegavam às nossas escolas, procurando pela pedagogia Waldorf, né? Muitos professores da rede, que a gente tinha uma formação, e tem até hoje, né? Uma formação aqui em Nova Friburgo. Primeiro era uma formação interna, hoje em dia já é um seminário bem conhecido, né? Aqui no Sudeste. E aí eu fui fazer o aconselhamento biográfico. E durante muitos anos eu trabalhei com o aconselhamento biográfico dentro das escolas, não só das nossas escolas, mas também lá no Rio de Janeiro, na escola Micaelis, depois em Juiz de Fora, na escola Paineira, porque o trabalho biográfico, o aconselhamento biográfico, é um excelente apoio para os pais. Ele serve também de orientação pedagógica, né? Apoio aos professores. E, e aí, depois de muitos anos cumprindo essa tarefa e fazendo aconselhamento biográfico em grupo, individualmente, e depois de refazer a minha formação biográfica no estágio de docência, né? Que a gente tem que refazer ela toda. É maravilhoso isso, né? Ver de novo, depois de 10 anos de formada, como é que está a formação, como é que se dá. Eu entrei como docente da ELEB, então atualmente eu atuo como formadora também na nossa escola, né? E isso é muito entusiasmante. E dentro dessa perspectiva, desse grupo de coordenadores que fazemos parte, né? Nós temos essa abertura da escola em oferecer programas. Então, como eu já venho trabalhando há muito tempo, e a Helena também é professora, né, desde então, ela é também sempre professora Waldorf, então a gente pensou dentro da ELEB, né, da escola, de poder oferecer essa metodologia biográfica para apoiar os educadores, né? Como eu já estava fazendo isso aqui... Não conta tudo. Não conta tudo agora. Espera. Deixa a Helena se apresentar e aí vocês vão contar como é que nasceu, que você já está aí trazendo um pouco esse projeto. Helena, se apresenta e como que você se conectou com a Lúcia e com a Lari para este projeto. Boa noite, gente. Prazer estar aqui de novo, falando com a Márcia, com a Lúcia e a Lari, aí no cantinho escutando a gente, né? Que bom que deu para ela entrar e mostrar a carinha dela, né? Que ótimo. Então, eu sou professora desde muito cedo, né? Começo um trabalho com crianças, um trabalho voluntário, quando eu ainda era um pouquinho mais que criança. 15 anos eu resolvo fazer um trabalho voluntário, aquelas coisas que vêm, que a gente não sabe de onde, mas depois você vai entender, né? Que tem a ver com a sua missão de vida. E a partir dos 15 anos, trabalhando com criança, depois a partir dos 18 como professora, vou seguindo esse caminho de professora, e mais tarde eu percebo que foi uma escolha mesmo, né? Uma escolha. Não uma falta de opção, mas a escolha por ser educadora. Né? Isso fica. Eu gosto muito de identificar isso mais tarde, só mais tarde mesmo, depois dos 45, né, que vem essa verdade. E começo trabalhando com crianças de creche, de periferia, né, depois vou passeando por outras escolas, e lá na frente, lá por volta dos 35, eu buscando algo diferenciado, porque eu acho que eu sempre fui uma buscadora, então, assim, a insatisfação com o que está sendo feito leva você a buscar algo melhor, né? E à medida em que você dá passos pela busca, parece que aquilo que você quer encontrar vem ao seu encontro também, né? Então, encontros acontecem e eu fui apresentada na pedagogia Waldorf entre os 30 e 33 anos, então uma fase bem interessante da vida humana, a gente vai falar sobre isso no programa, né? O que é essa fase dos 30 aos 33? E aí a pedagogia Waldorf vem para mim como uma possibilidade no começo. Bom, que educação é essa? Do que eles estão falando, né? E eu, então, acabo fazendo a formação de pedagogia Waldorf, começo em
em 95, então já há bastante tempo também, né? E dessa formação nasce um desejo muito grande de trazer para Piracicaba, então a minha cidade é aqui do interior de São Paulo, Piracicaba, trazer para Piracicaba uma escola Waldorf. E aí, quando a gente também coloca isso como uma intenção, o mundo espiritual favorece. E aí outros encontros começam a acontecer. Então, mães procurando essa escola, outros professores, pessoas que nem tinham filhos, mas que queriam uma escola assim em Piracicaba. E aí nasce aqui a escola Waldorf, primeiro um jardim de infância que se chamava Alecrim, e em seguida a escola Waldorf Novales, que está completando 20 anos agora. Então, eu sou uma das fundadoras dessa escola, né? Ainda um pouquinho de professora, assim, passei todo esse tempo trabalhando ali e ainda dou algumas aulinhas, né? No meio de todo esse processo, acontece uma nova busca, que assim como a Lúcia, assim, o que mais eu posso entender do ser humano para que essas crianças, as quais eu estou responsável aqui como professora, né, possam ter em mim uma educadora cada vez melhor. E essa busca, então, me traz a resposta a aconselhamento biográfico. Eu já tinha feito o meu panorama biográfico há algum tempo atrás, e aí vem, poxa, isso é o que eu quero fazer agora. Então, aí eu começo, em 2009, mais ou menos, a formação em aconselhamento biográfico. A Márcia, nós somos colegas, né, de formação, né, do grupo 11. Completamos 10 anos de formação, né, Márcia? 10 anos. E vem para mim a formação em aconselhamento biográfico, ela traz eu vou chamar uma lindeza, né, assim, de entender o ser humano com mais profundidade. E eu sempre brinco, porque eu fiquei até chata no começo, né? Eu já falei isso outro dia em alguma live aí que a gente fez, né? Que eu queria convencer todos os colegas que eles deviam fazer a formação biográfica, porque é tão maravilhoso, né? E daí eu fiquei acalentando o sonho de como é que a gente pode juntar essas duas linhas de trabalho, sei lá, jeito de entender o ser humano, que tem tudo a ver, né? Bom, aí vem a Lúcia, faz esse convite, né, tão especial, de um programa que ela já tinha pronto, que ela já vinha desenvolvendo, e eu fiquei super feliz com esse convite, topei de cara, né? Em seguida veio a Larisa, se juntou a nós, e a ideia com todo esse, eu não vou dizer conhecimento, mas esse conteúdo, esse estudo tão lindo que a antroposofia nos dá, e agora, através do aconselhamento biográfico, como é que a gente pode levar para o mundo, e mais especificamente para pai, mãe, avó, tio, professores, né? Esse conhecimento que para nós foi tão bom, que nos fez educadoras mais conscientes dessa tarefa, mais seguras daquilo que poderíamos fazer em cada fase do desenvolvimento. Então, a ideia é, juntando aconselhamento biográfico com pedagogia Waldorf, com educação e todas as correntes humanas da educação, não só a pedagogia Waldorf, né? Porque a gente está abrindo esse programa para todos os educadores, de qualquer linha pedagógica que queira ajudar a criança e o jovem a seguirem seu caminho com mais segurança na vida, né? Então é isso, tá bom? Eu tenho 60 anos, então já tenho uma história aí, né, bem longa de professora também. E sim, acho que já falei onde eu moro. Bom, enfim, me apresentei. Tá ótimo. Então, esse programa, né, ligado à educação, ele não é só para professores, ele está aberto para qualquer pessoa que queira compreender essa história a partir desse olhar da educação, é isso? Sim. Exatamente. É para aqueles que têm essa tarefa, né? Essa tarefa tão digna, né? Tão especial, que é de educar crianças, né? Então, todos que convivem com crianças têm essa responsabilidade, né? E aí a gente começa a perceber ao longo da vida que o verdadeiro processo educativo, ele se dá a partir da autoeducação.
Porque se a gente, diante de uma criança, a gente é reativa, se a gente não percebe o que está acontecendo internamente, se a gente não se trabalha se conhecendo qual é a nossa personalidade, qual é a nossa tendência, como é que a gente vai agir de uma maneira tranquila, adequada, sem estar emocionalmente tomada, nem mexida, e principalmente conhecendo a necessidade daquela criança que está diante de nós. E a necessidade tem a ver com a fase em que ela está. Cada idade pede uma atitude, pede um alimento, né, adequado, né, para aquela idade. Então, quando a gente conhece, como é possível conhecer na pedagogia Waldorf, e depois, como disse tão bem a Helena, aprofundar no trabalho biográfico essas leis do desenvolvimento, a gente começa a transformar internamente, né? E aí ser mais consciente, ser mais adequado, ser mais tranquilo, né? Todo esse processo de autoeducação, e começa a perceber com mais profundidade a necessidade daquele que está diante de nós, dependente de nós e precisando do melhor de nós para poder caminhar bem na vida, né? Tem uma frase que a gente gosta muito, é muito conhecida nas escolas, né? Que Steiner fala assim: a nossa mais elevada tarefa, e aí é uma tarefa muito elevada mesmo, né? O que é? Deve ser a de formar seres humanos livres. Agora, e responsabilidade? O que a gente tem que fazer para formar seres humanos livres, criativos, eu posso até dizer felizes, fortes, que dão conta da sua vida, né? Então, a gente está pensando na ação do momento com a criança, mas a consequência disso lá quando ele for adulto, né? E aí Steiner continua, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. Então, o que isso significa? Que é ir em direção da autonomia, da independência. E o que é uma vida adulta sem propósito, né? Sem significação, sem uma direção própria, né? Então, o que a gente deve fazer aqui no primeiro setênio, de 0 a 7, no segundo setênio, de 7 a 14, no terceiro setênio, de 14 a 21, para que o adulto que recebeu a nossa convivência, recebeu a nossa presença, possa dizer, para que na vida adulta tenha significação e propósito e autonomia, né? Então, foi com essa motivação que a gente fez esse programa, que são 4 encontros, né? São 4 encontros de dia inteiro, temático. Quer falar um pouco deles? E estes encontros, para fazer este programa, eu tenho que participar dos 4 encontros, ou, Helena, eu posso fazer um só? Como que se dá? Fala um pouquinho do... Os 4 encontros, eles são temas individuais, né? Então, é óbvio que quem faz os 4 vai passar por todo esse conteúdo que a gente preparou e vai disponibilizar. Mas eu posso fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, de acordo com a disponibilidade, né? As pessoas estão nos acessando e fazendo essa pergunta. Eu só consigo fazer o primeiro e o segundo, porque o terceiro e o quarto eu já tenho outro compromisso. Outros falam, eu só consigo fazer um. Eles são independentes, né? E as pessoas podem se inscrever para quantos módulos elas quiserem. Isso é uma das propostas para que seja possível para todo mundo que queira, né? E qual é o tema de cada encontro? Tá. Então, antes de falar o tema, como a Lúcia disse, são 4 encontros mensais, então é um sábado por mês. Nós já temos as datas que vamos passar para vocês, né?
de manhã e à tarde, mas com um tempo gostoso, um tempo tranquilo. São 3 horas de manhã e 3 horas da tarde. Tem um período de almoço, né? É online. Online, sim, online, para que... Né? Então, nós temos pessoas de Portugal inscritas, gente do Chile, gente do Brasil todo que nos procura, e é possível, né? Essa é a vantagem dessa ferramenta, né? A gente não está pertinho fisicamente, mas consegue se encontrar, sendo de lugares tão distantes uns dos outros, né? Então, e aí tem sempre uma vivência artística, como tudo que a gente oferece na antroposofia, porque a gente sabe da importância disso, né? Sim. E temos encontros humanos que acontecem ali também, então as atividades de compartilhamento da sua própria vivência enquanto criança, enquanto educando, que agora está no papel de educador, né? Então tudo isso vai acontecer nesse dia, né? Além da contribuição conceitual, claro, que a gente chama de uma aula, uma palestra, sei lá, alguma coisa assim que vai ser trazida a todos os encontros, né? Bom, então vamos lá. O primeiro encontro que vai acontecer no dia 11 de março. Ó, pertinho, hein? Já, não esse sábado aqui, no próximo. Então tem que correr para fazer a inscrição para não perder, né? Esse primeiro encontro... o link da inscrição já aqui. Isso, tá? isso. Publicando para quem quiser, já está aí o link da inscrição. Ótimo. E aí um lembrete que as pessoas estão nos acessando no particular, para você poder chegar até o final do formulário de inscrição, para ter a noção de custos e datas e horários, você precisa colocar seu e-mail, tá? Já vou deixar aqui essa dica, porque tem gente que quer olhar tudo e não consegue, mas precisa do e-mail. Só essa informação já abre o formulário inteirinho. Vai abrindo, a pessoa vai abrindo, e ela chega lá nos valores e tudo mais, tá? Então, vamos lá. O primeiro encontro, que é dia 11 de março, o tema dele é as leis que regem a biografia humana. Então, a gente vai olhar para essa grandiosidade da vida humana, né? Nesses ciclos todos. Então, o que acontece até os 21 anos? Todos esses setênios, né? Todas essas fases que são da aprendizagem. Depois dos 21 aos 42. E aí, dos 42 até os 63, onde começa aquela fase que a gente já está mais livre para a realização de outras coisas que nos venham, né? Então, esse ser humano que a gente chama de trimembrado, né? Uma palavra grandona, né? Mas que é simples no seu entendimento. Nós somos corpo físico, nós somos vida emocional e nós somos também uma individualidade. Então, nós vamos olhar para esse ser humano desses 3 pontos de vista: físico, psíquico e como uma individualidade, né? Esse primeiro encontro vai trazer as curvas, né, que a gente chama de curvas, então, pelas quais a gente passa, né, no desenvolvimento, as crises. A gente muitas vezes quer fugir das crises, né? Fala, nossa, eu estou em crise. Mas quando nós entendemos o que é uma crise, ela não deixa de ser amarga, azeda e tudo aquilo que a gente sente na boca como, né, a dificuldade de viver uma crise. Mas a gente aprende que são elas que nos impulsionam para ir para frente, para superar, né? Enfim. E aí entender as crises que estão ao longo da biografia humana nos ajudam e vão nos ajudar também como educadores para aquilo que a criança vai passar, aquilo que o jovem vai passar, né? A gente lida com mais tranquilidade do que virá pela frente. E aí volta para a gente a pergunta, bom, o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? O que eu posso acrescentar na minha vida hoje? Porque o trabalho eu olho para a criança e para o jovem, olho para mim, né? Olho para a criança e para o jovem, olho para a criança que eu fui. E à medida que esse trabalho vai acontecendo, tudo vai melhorando, né? Vou tentar ser mais rápida, senão tô me empolgando aqui, né? Não vai dar tempo de falar tudo. O segundo encontro, que é dia 15 de abril, então, mês depois, nós vamos ver a biografia vista em períodos de 7 anos. Então, o Rudolf Steiner propõe que a gente estude o ser humano nessas fases de 7 em 7 que nós chamamos de setênios. Então, o que acontece em cada setênio, do 0 ao 7, né? O que a criança está desenvolvendo do 0 aos 7 anos? Então, todo o seu sistema neurológico está sendo desenvolvido ali, toda a conquista do mundo, as conquistas primeiras lá do andar, né? Do falar, que é tão grandioso, né? Tão sensacional, né?
Que constituição essa criança vai ter, né? E depois dos 7 aos 14, quando a janela do mundo se abre para o mundo, se abre através da escola. Quem é esse professor diante da criança? Nós chamamos de professor como uma autoridade amada, né? O que é ser uma autoridade amada? O que é isso? O que significa isso, né? Hábitos, valores, tudo isso que vai ser desenvolvido nesse setênio, né? Temperamentos é um tema que, para quem já está familiarizado aqui com a antroposofia, é conhecido, mas o que é temperamentos? Conhecer os temperamentos é uma grande ferramenta de ajuda para quem educa. É assim, bingo, né? Para a gente entender a criança melhor. E aí, dos 14 aos 21, quando agora está começando a individuação desse ser humano, né? Quando ele começa a olhar para o mundo, mas o mundo, que verdade está no mundo? Quem são esses adultos à minha volta, né? Quem é que eu tenho como modelo inspirador para o meu crescimento aqui? Os ideais, né? Esse confronto com o mundo, então essa fase tão difícil que os pais e professores sempre relatam, nossa, educar adolescente cada vez mais desafiador, né? Mas se a gente entende o que é que está passando dentro desse adolescente, não é que fica mais fácil, mas a gente acalma o coração e a gente sabe em que chão está pisando, né? Então, são ferramentas, de novo, né? E aí, que criança, que jovem, que adolescente eu fui, né? A pergunta volta para a gente. Terceiro encontro, 27 de maio. Lúcia, quer falar? Quer dividir isso aqui? Ou eu sigo falando? Pode seguir, você está falando tão bem e eu estou Então, resfriada e rouca. Então, agradeço se você puder falar. Tranquilo, vou seguir. Terceiro encontro, 27 de maio. Então, a gente já está chegando no final do segundo semestre, né? Já vai estar friozinho, a gente vai se encontrar com um clima mais gostosinho lá, outono, né? Chegando já no friozinho. E aí o tema é consequências das primeiras fases na vida adulta. Né? A Larissa até falou um pouquinho na aula inaugural que nós demos agora no dia 22, que a gente chama de aulão, né? Tá gravado. Quem quiser, inclusive, pede aí que a gente disponibiliza o link dessa gravação, que está muito legal. A Larissa, como médica, falou bem lindamente o que é a educação dessa criança como ela vai se refletir lá na vida adulta, né? Tanto em termos de saúde como de doenças, porque é isso, né? O que a gente faz aqui, as consequências vem para lá, né? Então, essa metamorfose necessária, as consequências dos acontecimentos de uma fase que é vivenciada agora, o que é que vai ser lá, né? Autoconhecimento, que leva à autoeducação, que leva ao autodesenvolvimento. Quando a gente topa pela primeira vez com essas palavras, elas se misturam na cabeça da gente, mas qual a diferença entre uma e outra, né? Autoconhecimento é eu ter a coragem e a disposição de olhar para mim para eu me conhecer melhor. Me conhecendo melhor, algo começa a se transformar em mim. E aí eu vou entrar num caminho de autodesenvolvimento, né? Digamos assim, vou alcançar uma melhor qualidade de vida interior e, consequentemente, nas minhas relações com as pessoas, né? Tudo também a partir da autoeducação que recheia esse pratinho do autoconhecimento e o autodesenvolvimento, né? E aí, finalmente, a gente pode se entendendo melhor usando aquela frase da doutora Gudrun, que é a nossa criadora de todo esse projeto do aconselhamento biográfico, né? Que ela fala, tomar a vida nas mãos, né? Tomar a vida nas próprias mãos. O que é que eu já transformei? E o que é que eu ainda quero transformar? E o que é que eu quero preservar? Né? Finalmente, a gente chega então no quarto encontro, 17 de junho, friozinho, chegando São João, né? A gente pode estar cada um no seu canto, mas com uma pipoquinha, um chazinho de canela e gengibre, né? Bem gostoso. E a gente vai se encontrar aqui para olhar para a influência do passado e do futuro na trajetória da vida. Né? Então, a história da vida até a metade e depois os anos seguintes, a biografia do ser humano e essas leis que a Lúcia acabou de falar, né? As leis biográficas que regem antes e depois dos 35 anos, então tem um marco aí, né? Agora há pouco eu falei dos 30 aos 33, né? Que tem algo acontece. Essa questão da vitalidade
e da consciência, né? Quanto mais vitalidade, menos a gente tem que trazer consciência. Então, a criança pequena não precisa de consciência, porque ela está desenvolvendo, ela está vital, né? Enquanto que o adulto, quanto mais tarde, né? Nós aqui, dos 60 a 65, estamos cada vez mais em busca, e por estarmos em busca, cada vez mais plenas de consciência. Em contrapartida, a gente já tem outro ritmo, menos vitalidade, né? Boa vitalidade. Né? E como é que a educação lá do começo da vida vai colaborar ou não com essa vitalidade, essa disposição nessa fase que a gente está vivendo agora, né? Não fica lá atrás, né? As consequências são agora. Então, o ser dependente e o ser autônomo, o envelhecer criativamente ou com uma demência. A questão da missão de vida, né? Porque quando a gente consegue olhar para o ser humano, a gente consegue identificar esse fio condutor, esse fio vermelho que a gente chama, e pode ajudar essa criança, esse jovem, a seguir aquilo que ela veio, aquilo que ela quer encontrar, né? Enfim, muitas outras coisas aí a gente vai olhar nesse dia, então agora como educadores, planejando os próximos passos da nossa vida como educadores, né? Nos 5 âmbitos. Então, o meu jardim interno, as relações que eu tenho, a minha saúde, a minha vida profissional e financeira. E esse é o programa que a gente que a Lúcia elaborou tão lindamente e que a gente agora juntas quer oferecer dessa maneira aí bem aberta para todo mundo que queira se juntar a nós. Super completo, né? Abarca toda essa biografia, né? Desde da criança, sempre nesse olhar. Hoje, eu ouvindo uma palestra da filósofa Lúcia Helena Galvão, ela falando assim, a vida é pedagógica. A própria vida é pedagógica quando traz as crises, quando traz as dificuldades, quando a gente precisa olhar para dentro, olhar para si, né, para aprender de si, para ir para o mundo, né, para crescer como ser humano. Sim. Então, isso que vocês estão trazendo é lindo, fundamentado nessa biografia, né, como pode sustentar esses processos, a vida, a si, a criança. O que você pode complementar, Lúcia, ou o que você quer complementar do que a Helena trouxe tão lindamente? Obrigada, Helena, foi maravilhoso. Eu me lembrei que outro dia um casal de amigos jovens, foi o rapaz até me ligou, o Bruno, dizendo assim, Lúcia, a gente precisa da tua ajuda, porque, nossa, não sei o que a gente está fazendo, mas o nosso filho está assim, mal, revoltado, e a gente também vai ficando nervoso. Eu falei, com quantos anos ele está? Ah, com 3 anos. Aí eu falei assim, Bruno, você não conhece essa crise dos 3 anos? Ela é bem conhecida, né? É a primeira consciência do eu. E antes dela, realmente a criança precisa dizer não, porque quando ela diz não, não ao mundo, é que ela começa a dizer sim a ela própria. E depois dessa crise, ela vai começar a falar na primeira pessoa, né? Hoje em dia está começando com 2 anos, 2 anos e meio, né? Antecipa um pouquinho que as crianças estão sendo muito solicitadas. Mas é por aí, entre 2, 3 anos. E aí ele falou assim, com a gente que isso acontece? Eu falei, não, isso todos os pais precisam conhecer, todos os educadores, porque são momentos importantes do desenvolvimento infantil. E pode ser visto de uma maneira muito positiva. Nossa, quando o filho começa a fazer aquela birra e bater não, não, não no som, você fala, que lindo, agora ele vai começar a criar um mundo próprio, um mundo interior. É a primeira separação, né? Primeiro passo de criar aquela possibilidade de existir um eu e um mundo separado. Isso vai vindo aos pouquinhos, né? Depois a gente tem
a Helena falou tão bonito das crises, né? Nas crianças também, a gente tem a crise dos 9 anos, o Rubicão. Então, quando a gente entende isso com profundidade, é tão mais fácil, né, educar, a gente não precisa ficar se sentindo culpado, né, que fez alguma coisa errada, né? Nem precisa também ficar ansioso e se misturar com a criança, né? Como é que a gente tem essa compaixão que entende, que compreende melhor? Então, isso que a gente está querendo trazer para as famílias, para os educadores, né? A cada passo da vida, o que é importante saber para que esse convívio e essa educação seja leve, seja gostosa, né? Hoje em dia a gente vê as crianças ocupando o tempo todo, às vezes os pais exaustos, às 10, 11 horas da noite, as crianças ainda acordadas, não conseguem dormir. Como é que a gente pode colocar isso no lugar? O quanto é necessário dar ritmo para as crianças, porque ritmo é saúde, né? Então, tem algumas coisas que são simples, necessárias, e a gente precisa assumir essa responsabilidade de ser educadores, não deixar isso para as crianças, né? Hoje em dia é muito comum perguntar o que você quer fazer, o que você quer comer, o que você quer vestir. Criança muito pequenininha que não sabe de nada ainda da vida. Mesmo que a gente oriente de uma forma não tão correta, a gente está assumindo a responsabilidade e deixando a criança mais à vontade. Então, é incrível dizer que possibilitar um adulto que ele possa ser livre, autônomo e independente tem a ver com ele ter um adulto, enquanto ele era criança, que pudesse conduzi-lo nos caminhos, dar a mão para que a criança possa se sentir segura, né? E hoje em dia tem uma certa dificuldade, porque acha que está tolhindo a liberdade da criança, mas criança precisa de limite, né? E na medida que ela vai crescendo, essa liberdade vai sendo conquistada com responsabilidade, né? Então, para a gente não esquecer disso, né? E para que a educação fique gostosa, né? Fique de acordo com a necessidade da criança. Você, Então, é você, isso que a gente quer oferecer. Você tocou num tema muito interessante que em muitos lares a criança, em vez de ser o príncipe ou a princesa, é o rei e a rainha da casa, né? Então, e os pais estão submetidos a essa vontade, digamos assim, imatura das crianças, né? Então, você tocou num ponto bem importante, que é comum da gente ver hoje, né, na educação, né? Muitos pais realmente perdidos, não saber qual é esse limite, né, entre o educar, entre o dar limite, entre frustrar, dizer não. Né? esse é Acho que vai ser um tema bem importante, né? Às vezes eu penso assim, até sei lá, um meio século atrás, talvez, um pouco, acho que menos até. Educar, ninguém se pensava, a não ser os educadores, né? Os professores, os doutores na educação, ninguém se ocupava muito do que é educar, porque já vinha pronto, né? Todo mundo educava do jeito que foi educado. Se vivia em comunidades, se casava e se morava perto da família, então todo mundo educava junto a criança. Tem seus lados bem positivos isso, né? A divisão dessa responsabilidade. Hoje não é mais assim, as pessoas moram em lugares diferentes, muitas vezes pai, mãe moram muito longe da família e educam sozinhos. E aquilo que se tinha no passado como algo que nem era pensado, só se repetia, com o que era bom e o que não era, hoje deixou de existir, ninguém mais quer repetir, a gente quer educar da maneira como a gente acredita. Mas aí a criança vem para o mundo e não tem cartilha, né? Ninguém sai do hospital ou do parto natural na banheira, ou seja lá qual a escolha, e vem junto uma cartilha explicando cada coisa, né? Então, e aí? Como é que a gente faz?
se eu não quero mais educar da maneira como meus pais, meus avós educavam. Mas se não tem algo pronto, para onde eu olho? E aí vem o desespero, né? E a resposta, talvez uma das respostas, né? Eu olho para dentro. Eu olho para dentro, eu me conheço, eu vou entender como o ser humano se desenvolve, e aí talvez, com esses recursos, eu comece a caminhar em direção de uma educação que eu acredito, mas não pautada no modismo, né? No modismo de criança pode tudo, eu tenho que falar tudo para a criança, ou tudo que a criança quer eu tenho que atender, porque senão ela vai crescer com trauma. Isso são modas, né? Das épocas em que a gente vive. Assim como foi moda no passado dizer que a criança não podia nada, né? Graças a Deus deixou de existir. Então, olhar para dentro. A proposta nossa é essa, né? Entender de educação, mas entender da gente junto. Porque à medida que eu me entendo mais e melhor enquanto ser humano, eu melhoro enquanto educadora, né? A coisa vem junto, né? Sim, e quando você diz, numa das tuas falas, você disse olhar para a sua criança, né? Muitas vezes o pai ou a mãe tem uma criança interna que foi muito ferida. E aí, às vezes, sem perceber, ele também faz esse movimento com o filho, né? Ou com a filha. Então, quando ele compreende esse lugar, né? Onde ele briga, onde ele educa, onde ele fala para a criança, né? De que lugar é esse que ele está falando, eu acho que isso também pode facilitar, né? Esse processo de educação. Muito bem lembrado. Ou a gente reproduz, né, aquilo que recebeu, ou a gente quer fazer o contrário. E aí vai para o outro extremo, né, que não deixa de ser a mesma coisa. Então, o quão importante é reconhecer a criança que eu fui e também olhar para a criança que eu tenho na minha frente como individualidade, né? Então, ali tem um desenvolvimento do ser humano. E se a gente compreende esse caminhar cada vez mais, aí a gente encontra de fato qual é a atitude adequada para aquela criança que está na nossa frente, né? Que não é exatamente o que eu recebi, não é exatamente o que eu não quero fazer, que eu quero o contrário do que eu recebi, mas é o que aquela individualidade que eu observo, que eu amo, né? Claro que a gente ama muito. Cada dia o sol vai nascer de novo e é lindo, né? Porque as crianças, quanto mais novinhas, mais elas nos perdoam, mais elas olham para a gente pedindo que a gente se transforme numa pessoa melhor, né? Então é uma grande oportunidade também o processo de educação, né? Às vezes é a própria criança que educa os pais, né? Quando os pais vão procurar um programa como esse, um trabalho como esse, para se autoeducar, né? Eles também é o estímulo que está recebendo desse pequeno professor, desse pequeno mestre que é a criança, né? Para que você se torne um ser humano melhor, né? O Steiner fala em algum dos pensamentos dele, eu não tenho agora aqui para falar, que a educação é que cura, né? Como é que é, Lúcia? Você lembra? A medicina... A medicina é lembro, mas assim... Oi? Fala. A medicina é pedagógica. E a educação é que cura, né? E aí, a medicina educa e a pedagogia cura. Né? A educação cura. Né? Primeira vez que a gente ouve essa frase, falando, tá invertido o negócio, né? Porque, como assim, né? Mas é exatamente isso. E eu quero compartilhar uma vivência muito simples e grandiosa que eu tive essa semana passada. Esses temas todos, né? Que estão com a gente já há bastante tempo, né? Com a Lúcia, a Larissa e eu, a gente está vivendo tudo isso através da apresentação do programa, né, de tudo que a gente tem feito. Então, esses assuntos estão aqui dentro da gente. E aí, eu dou uma aula só na escola, aqui na Novales, de religiosidade. Esse ano, estou bem afastada, estou num ano mais voltado para o aconselhamento biográfico, mas eu não consegui ficar completamente longe das crianças, né? E aí eu entendi por quê. Então, estou chegando na escola para dar a minha aula, e aí vem crianças ao meu encontro, né? E me abraçam e dizem, professora, que saudade! E aí,
eu senti uma coisa assim muito linda de que as crianças também nos curam, né? Porque à medida em que você está aberto para o que aquela criança precisa, mesmo que você se desespere enquanto não tem uma resposta de como lidar com aquilo, mas você continua aberto para a pergunta, né? Acontece algo, uma relação muito linda de troca de amor mesmo ali, né? E aí eu saí da escola me percebendo renovada, né? Assim como eu não cheguei com a vitalidade que eu saí depois de ter dado uma aula e fui embora, que é a única aula que eu dei. Percebi que no meu rosto tinha um sorriso que não era o sorriso que eu estava indo para a escola. Então eu saí de lá e acrescentei pedindo autorização para o Dolph Steiner, né? Que as crianças também nos curam. À medida em que a gente se abre para elas, elas trazem isso para a gente de lindo, né? Enfim, nos abrem uma possibilidade de buscarmos tudo isso, autoeducação, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Né? Então, é algo bem pontual, mas foi bem marcante para mim essa semana. Muito lindo a experiência. Muito bem, nós estamos chegando. Passou rápido. Passou mesmo. Então, eu vou deixar na descrição da live o também para inscrições, quando a gente finalizar. Essa live já está gravada. Quem não pôde assistir agora, vai poder assistir depois. E aí vocês façam as considerações que vocês podem, o que recado que vocês podem dar. Acho que Então, o microfone de vocês está aberto e minha voz está reverberando. Melhorou aí? Sim. Está ecoando aqui, né? Está ecoando. Então, a palavra de vocês, a palavra final de vocês, para a gente ir encerrando mais esta live. Lúcia? Então, o link do formulário de inscrição está no Linktree da ILEB. Então, quando terminar, quem se interessar, no formulário tem todos os detalhes. A gente fez questão de fazer um preço super especial para os professores. Então, se você faz mais de um encontro, tem abatimento. Cada vez que tem mais encontro, você tem um preço mais baixo por encontro, né? Então, e se a pessoa ainda não é possível assim, ainda tem a possibilidade de fazer uma proposta, então não deixe de fazer por uma questão financeira, né? Quem se interessar. E eu queria encerrar com mais uma citação do Steiner, que ele diz assim: não há basicamente nenhum nível, uma outra educação que não seja autoeducação. Toda educação é autoeducação. E nós, como educadores, somos, em realidade, apenas o entorno da criança educando-se a si própria. Muito lindo. Então, aguardo vocês que estão nos assistindo com muito carinho, você que tem a tarefa de educar, que está envolvido por esses seres tão incríveis que estão chegando no mundo, né, com essa força toda que eles precisam para enfrentar isso tudo. Então, que a gente está preparado para apoiar vocês nessa tarefa. Sejam bem-vindos. E obrigada, Márcia, obrigada, Elebe, por essa oportunidade. Obrigada, Lúcia. Aí você fecha o microfone, então, Lúcia. Isso, que assim, ótimo. Dá certo. Bom, eu também quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, com aquelas que vão nos ouvir depois, que não podiam, nesse momento aqui, estar com a gente ao vivo. Agradecer a Márcia, que tem sido essa parceira das lives aí, nos ensinando, né? A gente fica meio perdido do outro lado, daqui a pouco se acha. A Elebe,
que nos possibilitou todo esse caminho do aconselhamento biográfico e que, com a qual nós estamos aí desenvolvendo esse projeto, né? E, enfim, as crianças todas que já passaram por nós, que passarão, as crianças que vivem dentro de nós, a nossa criança interior, né? Quero agradecer a todo mundo, tá? Muitíssimo obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Novamente, esta live vai ficar gravada, vai ficar tanto aqui no Instagram da ELEB, também deve ir para o canal do YouTube da ELEB, que vocês podem assistir. Nesse canal do YouTube tem esta live, tem outras lives, tem gravação de grupos de estudos, de livros do Steiner que está sendo lido, e está lá também no canal do YouTube da ELEB. Uma boa noite, sucesso para vocês, muito sucesso nesse programa lindo, maravilhoso, que ele possa alcançar muitas pessoas. Obrigada a todos. Boa noite, Lari, também, você.